Olá, pessoal. Sou Isabel Londa Silveira, coordenadora do Simpósio de Imaginologia, e quero parabenizar vocês que estão investindo seu final de semana e se capacitando conosco nesse evento gratuito, de qualidade e feito para você. Essa edição tem sido muito especial para nós, pois em 8 edições não se acumulou-se tantos inscritos quanto em uma única edição. Espero que vocês estejam aproveitando as palestras e eu irei chamar agora o palestrante Tiago Porto, que é tecnólogo em radiologia e líder clínico de produtos para a América Latina, GE Healthcare, com a palestra intitulada Meios de Contraste em Tomografia Computadorizada, Conceitos e Atualizações. Olá, um bom dia a todos os participantes aqui do 9º Simpósio de Imaginologia. Um excelente dia de aulas para vocês que estão aqui neste domingo, agora por volta de 9 da manhã, né, abrindo a participação no evento no dia de hoje. Comigo que estou aqui muito feliz de, pela primeira vez, estar participando do evento e queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, por poder estar aqui num evento que prima por compartilhar e dar acesso a conteúdo e conhecimento para quem está interessado em estar sempre se atualizando, tá? Bom, meu nome é Tiago Porto, eu sou tecnólogo em radiologia há 23 anos, parte desse tempo dedicado direto ao trabalho na técnica, né, e a outra parte dedicado à atuação na indústria, já tendo trabalhado aí com aplicação na área de tomografia computadorizada, e é um bom tempo aí dedicado a atuar principalmente na área de meios de contraste, sistemas de injeção. Já fiz parte de equipe de aplicação, trabalhei como especialista de produto, e agora há mais ou menos um ano eu estou tendo a oportunidade aí de liderar uma linha de produto na indústria farmacêutica, na GE Healthcare, atuando como líder clínico de produto para a América Latina. Tem sido um desafio e um prazer imenso trabalhar com algo que me encanta tanto, que são os meios de contraste, fazer com que a gente tente levar esses produtos da melhor maneira possível, com segurança para os pacientes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, e aí é um prazer estar aqui, poder falar sobre meios de contraste em tomografia computadorizada, abordar seus conceitos e trazer algumas atualizações para vocês, tá? Bom, primeiro acho que é importante a gente passar um pouquinho e dar uma atenção para quem utiliza o produto, né? Normalmente pessoas que utilizam meio de contraste estão em ambiente hospitalar, também em clínicas, né? Mas no ambiente hospitalar isso acontece com uma frequência maior na área de tomografia, e com algumas exceções, lógico, né? De pessoas que estão investigando algum sintoma e que não tem uma patologia diagnosticada, mas na grande maioria das vezes são pessoas que estão tratando e acompanhando doenças que merecem nossa total atenção e principalmente o zelo no manejo do meio de contraste nos procedimentos. Então a gente tem desde os bebês ali que por algum motivo podem precisar fazer uso do meio de contraste em um procedimento, até os pacientes oncológicos de qualquer idade, até o extremo da vida nos pacientes idosos aí, que precisam aí do máximo de cuidado e de uso com segurança de um fármaco tão importante, mas que ao mesmo tempo oferece alguns riscos, para que a gente não influencie aí na questão clínica e na qualidade de vida deles através do nosso procedimento. Bom, aqui o que eu gostaria de trazer para vocês, né, é uma pequena mensagem sobre os meios de contraste, dizendo que eles são considerados medicamentos, porém não terapêuticos, sem finalidade diagnóstica. Então, ele é um fármaco que não tem finalidade nenhuma de tratamento, ele não promove nenhuma ação de melhoria de sintomas, porém, ele tem um diferencial extremamente importante, que é atuar no apoio da formação das imagens, ajudando no destaque de algumas estruturas que sem ele não poderiam ser diferenciadas das adjacências. Tá? Ele permite também a avaliação e comportamento de algumas lesões neoplásicas, como o padrão de impregnação delas. O padrão de impregnação de uma lesão fala muito acerca do
do que pode ser essa lesão, então o contraste ele favorece muito a este entendimento para o médico radiologista também. Tá? E além da tomografia computadorizada, ele ainda é utilizado na radiologia convencional e na radiologia intervencionista. Aí a gente sabe que o meio de contraste ele é agente fundamental nos procedimentos de intervenção vasculares, cardíacos, na neurointervenção, na vascular geral, né, e principalmente aí na cardiologia também. Apenas para que a gente localize o iodo aqui na tabela periódica e deixe algo em destaque, né? Então, o iodo é o elemento principal da nossa molécula de meio de contraste, né? E o que torna ele um contraste é o seu número atômico 53, que permite com que ele seja uma barreira de atenuação aos fótons de raio-x, proporcionando assim a diferenciação dele das demais estruturas, como eu já falei antes. Apenas para fazer uma relação com outro meio de contraste que a gente tem disponível, aqui está o sulfato de bário, do outro lado está o bário, na verdade, com o número atômico 56. Então, se a gente, de uma forma geral, classificar meios de contraste em imaginologia, a gente teríamos aqui os radiopacos, os radiolúcidos e os paramagnéticos. Focando mais à frente aqui nos radiopacos, a gente tem o contraste iodado hidrossolúvel, nosso assunto da vez. E dentro dos meios de contraste iodados hidrossolúveis, de uma forma, primeiro, ainda bem básica, a gente classificaria eles em iônicos e não iônicos, é uma classificação bem conhecida de todos, eu acredito. E se a gente também fosse trazer uma primeira informação bem básica sobre isto, como a gente teria o entendimento de um contraste iônico e de um não iônico, né? A gente sabe que os iônicos também são chamados de contrastes de osmolalidade alta ou de alta osmolalidade, e eles têm um menor perfil de segurança. E os contrastes de osmolalidade baixa, ou até, em uma exceção que nós temos no mercado, de osmolalidade igual à do sangue, e aí aqui eu abro um parênteses importante, quando nós estamos falando da osmolalidade do meio de contraste, importante é entender qual é a referência, né? Para qualquer coisa que a gente esteja dizendo que é alto, ou que é baixo, que é muito, ou que é pouco, muito ou pouco em relação ao quê? Né? Alto ou baixo em relação ao quê? E aqui tá nosso parâmetro de referência é a osmolalidade do sangue, que é 290 milosmol por quilograma de água. Então, sempre que a gente fala de alta osmolalidade, é uma osmolalidade muito maior que a do sangue. Baixa, ela é acima da do sangue, tá? Porém, um pouco acima, e a gente vai ver depois que o isosmolar ele é igual ao sangue. E aí vamos entender como é que isso repercute para o paciente. Tá? Mais adiante, então, a gente caracterizando agora as moléculas, né, antes de seguir a classificação, é importante que a gente entenda a base do meio de contraste. Então, começamos por uma carboxila, um anel benzênico, que é uma cadeia de 6 carbonos. Associado a essa carboxila, eu tenho 3 iodos, né, com aquele número atômico que a gente viu lá, o 53, que é o nosso agente de contraste, tá? E como apêndices aqui dessa carboxila, eu ainda tenho radicais responsáveis por guiar o contraste para sua via de eliminação e também são elementos que influenciam na toxicidade de cada molécula. E aqui acima eu vou ter um elemento que é fundamental, né? Que é o elemento responsável pela solubilidade em água. E a gente chama o nosso meio de contraste, né, de uma forma completa, eu brinco que é nome e sobrenome, de meio de contraste iodado hidrossolúvel, e aí ao fim a gente entraria com a classificação iônico ou não iônico, certo? Bom, aí aqui eu queria chamar a atenção para vocês a um pequeno item que a gente vai encontrar nesse comparativo de molécula iônica e não iônica, que é o sódio, que está ali em cima na molécula iônica. Ele tem uma característica aqui, que a presença dele faz com que moléculas que eu tenho sódio, ou meglumina também, a meglumina sódica, este elemento que é fundamental para trazer solubilidade em água, né, e que era presente nas moléculas de contraste iônicos, ele se dissocia em solução. Carregando com ele, a gente vê aqui um sinalzinho de mais, a carga elétrica positiva, deixando para trás a molécula do contraste que carrega com ela os 3 iodos com carga elétrica negativa. Quando eu tenho um elemento com essa carga elétrica prevalente positiva, eu chamo ele de cátion, né? Sobrou o elemento negativo, que é o ânion.
eles são íons, por isso eu chamo este contraste de iônico. Então, um meio de contraste iônico é aquele que se dissocia em solução formando íons. O meio de contraste não iônico simplesmente é aquele que não se dissocia em solução formando íons. Ele não tem aqui em cima o sódio. Isso na prática acontece basicamente assim. Então, o meio de contraste iônico ele tem aqui um cátion sódio e uma heglumina, tá? Quando eu administro ele em solução, isso se dissocia, formando íons, desculpem. Aqui eu tenho um ânion, íon negativo, e aqui me sobrou o íon positivo, que é o cátion, ok? Bom, eu já classifiquei os meios de contraste quanto à ionicidade. Agora vamos classificar quanto à estrutura da molécula. Eu posso ter, tanto nos meios de contraste iodado hidrossolúveis iônicos quanto não iônicos, produtos monômeros ou dímeros. É quando a molécula tem uma carboxila ou duas carboxilas presentes na mesma molécula. Então, sempre que eu tiver um contraste com uma carboxila e 3 iodos, ele é um monômero, e sempre que eu tiver uma molécula de contraste com duas carboxilas, ela é uma dímera, né? Uma molécula dímera, ou seja, este é um meio de contraste dímero, certo? Bom, depois que eu entendi como classificar os meios de contraste, quanto à ionicidade e quanto à estrutura, agora para a gente seguir falando de conceitos, né, é importante que a gente entenda um pouco sobre as propriedades físico-químicas da molécula, né, do meio de contraste em si. A hidrofilia, a viscosidade, a osmolaridade e a densidade. Por que é importante a gente entender isso? Isso está muito ligado, tá, à eficiência e à segurança do meio de contraste. A primeira a falar é a hidrofilia, e ela é básica, ela precisa existir, né? Ela é uma propriedade física em que a molécula é atraída por água, tá? Ela é a capacidade desse produto ser hidrossolúvel, tá? O meio de contraste ele precisa ser hidrossolúvel, então a primeira propriedade dele é uma propriedade básica que vai sempre existir, que é a hidrofilia. Isso facilita com relação à segurança, porque também previne a formação de trombos. E uma característica interessante da hidrofilia, dependendo do perfil da molécula, é a redução da neurotoxicidade, promovendo uma excreção mais rápida do meio de contraste. Seguindo agora, né, eu separei a hidrofilia como uma propriedade básica, e agora eu juntei aqui as três propriedades bem variáveis de uma molécula para outra, de um produto para o outro, que são a osmolaridade, a densidade e a viscosidade. Primeiro falando um pouquinho de conceito de cada uma. A osmolaridade é o número de partículas osmoticamente ativas, dissoluto presentes em quilograma de solvente. Eu antes citei a osmolaridade do sangue. A propriedade é o milosmol por quilograma de água. A unidade, desculpem. E aqui eu quero chamar a atenção para uma palavra que está no conceito de osmolaridade, que é partícula. Número de partículas. Lá atrás eu mostrei um slide que falava da dissociação em solução. Eu tinha uma partícula, onde nela continha o sódio e a hemoglobina, e isso se dissociava em solução. A partir daí, eu tinha a formação de íons e, ao mesmo tempo, duas partículas. Antes era uma, com a dissociação eu passei a ter duas. O que acontece? Produtos que se dissociam em solução têm uma osmolaridade mais alta. Então, por isto, contrastes iodados hidrossolúveis iônicos possuem alta osmolaridade, como eu mostrei lá atrás também, tá? A densidade nada mais é do que a gente também chama no dia a dia popularmente de concentração. É um quociente de massa e volume, né? Aqui a gente costuma usar o miligrama por ml, né? A gente poderia dizer grama de iodo, né, por unidade de volume, né? Mas como uma quantidade é pequena, a gente usa o miligrama por ml. Tá? Isso vai ter relação direto com a qualidade da imagem. A gente sabe que para alguns procedimentos o uso de um meio de contraste mais concentrado, né, proporciona visualização com maior eficiência de pequenas estruturas, apesar de que
a gente sabe que cada vez mais está se trabalhando em voltar a utilizar contrastes de menor concentração, e para valorizar esse contraste na formação de imagem em tomografia, a gente reduz a dose de radiação. A gente principalmente abaixa o quilovolt. No momento que eu diminuo o poder de penetração, tá, eu consigo destacar melhor, realçar melhor aquela área que tem o contraste. Bom, mas aí vocês podem pensar, Thiago, mas quando eu diminuo a dose também aumenta o ruído na imagem. Por que que hoje a gente consegue trabalhar com menor concentração na tomografia, né, e tem uma ótima qualidade de realce no meio de contraste? Porque além de eu baixar o quilovolt e aí eu ganho com ruído na imagem, eu tenho as possibilidades hoje de aplicar a reconstrução interativa, né, que são aí algoritmos de reconstrução que permitem a melhoria da qualidade de imagem, a redução do ruído, tá? Então eu trabalho com baixa dose e ao mesmo tempo um índice de ruído bem aceitável, bem equilibrado, podendo aí trabalhar com contraste com menor concentração de iodo, certo? E a viscosidade, que é uma propriedade muito ligada à questão de temperatura, como a gente vai falar mais para frente, tá? Ela tem uma relação direta com a velocidade com que esse fluido se movimenta. Tá? No momento, e isso influencia muito, a gente sente a viscosidade, por exemplo, quando a gente vai injetar manualmente o contraste. Contrastes mais viscosos, a gente sente mais dificuldade para injetar ele rapidamente. Então, maior viscosidade, menor velocidade. Menor viscosidade, maior velocidade de movimentação. Seguindo agora e esmiuçando um pouquinho as propriedades, aqui eu separei nesse gráfico a comparação, e é para você ver como os produtos são bem diferentes, né? Eu tenho aqui contrastes de baixa concentração e contrastes de alta concentração. E aí eles têm osmolalidade bem discrepante de um para o outro, certo? E aqui nos de alta concentração a mesma coisa. Tá? Eu tenho aqui, notem que tem aqui a osmolaridade do sangue como referência, o primeiro deles, 290. Eu vou ter um contraste que tem a osmolaridade igual a do sangue e os outros que estão todos muito próximos, mas que são considerados os produtos de baixa concentração e de baixa osmolaridade. Todos os que vocês estão vendo aqui, tá? E aí vocês podem ver que a gente está aqui na faixa de 500 até 915. Eles são produtos considerados de baixa osmolalidade. Eles são todos contrastes iodados hidrossolúveis não iônicos, que não se dissociam em solução. Os contrastes que se dissociam em solução, eles vão para uma grandeza de cerca de 1.500, 1.800 de osmolalidade. Tá? Porque ele se dissocia em solução formando íons, e esse valor aqui de 780 ele dobra, por exemplo, certo? Bom, agora para a gente seguir entendendo a osmolaridade, por que que eu estou tão focado nela? Porque quando a gente migrou de iônico para não iônico, a gente sabe que isso trouxe um excelente perfil de segurança para os produtos. Quem já trabalhou com contraste iônico sabe que os pacientes sentiam muito mais desconforto, muito mais náusea, chegavam a ter muito mais episódios de vômito. Então, a osmolaridade, a redução dela trouxe uma série de benefícios ao longo da utilização dos meios de contraste. Aqui está um importante efeito dele, que é aquele que causa dor vascular para o paciente e até uma certa diluição do meio de contraste. Quando a gente administra o meio de contraste com uma osmolaridade diferente do sangue, tá, ele tem a tendência de tirar líquido do interstício, tá, e migrar para dentro do leito vascular. Tá? Isso faz com que o vaso dilate. Tá? Nós vamos entender que isso também tem uma outra repercussão, que é o aumento do volume circulante, mas essa vasodilatação causa desconforto. Aí eu tenho outras ações, como por exemplo, esse líquido não sai só do interstício, desse espaço fora do vaso, ele também sai das hemácias, por exemplo. Eu tenho aqui a diurese celular, com a desidratação dos glóbulos vermelhos também, certo? Então, este é um efeito diretamente ligado à osmolalidade, e quanto maior a osmolalidade, mais intenso é esse efeito.
tá? É por isso que talvez vocês estejam pensando assim, então quando eu trabalho com contraste de osmolaridade diferente, então o paciente sente mais ou menos desconforto? Sim, osmolalidades muito diferentes, isso se torna mais gritante. Aquelas mais próximas, isso depende muito, a gente sabe que o paciente, o que ele sente depende muito de um para o outro, né? Isso não é algo que é uma regra, né? Depende da sensibilidade de cada pessoa. Tá? Mas aqui a gente tem uma diferença também na questão da diluição do contraste. Às vezes a gente está trabalhando com contraste com maior concentração do que outro, mas com uma osmolalidade maior também, que é o que vai fazer com que ele se dilua mais e no final eu olho a qualidade da imagem e percebo que ela está equilibrada, né? Eu aumentei a concentração, mas aumentei a osmolalidade e isso fez com que ele se diluísse um pouco mais e aí equilibrasse a qualidade de imagem. Tá? Então, essa explicação estaria dentro deste efeito da alta osmolalidade. Então, aqui só para mostrar o que acontece com os glóbulos vermelhos, né, com os contrastes iônicos, que são os de alta osmolalidade, a gente tinha, após a exposição de meio de contraste, essa deformação nas células sanguíneas. Tá? E a deformação também acontece, a agressão também acontece no endotélio dos vasos. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Bom, saindo da osmolalidade, passando para a densidade, é que eu queria só trazer a informação do que a gente tem disponível hoje no mercado. Né? Se eu disse lá no início que a gente ia falar de atualização, né? Então aqui vamos colocar todas as concentrações que a gente tem disponível basicamente no mercado. Né? A mais recente foi a concentração 400, então é um contraste, se eu separar aqui, esses de cima, eles são considerados de baixa concentração e os outros de alta concentração. Tá? Todos os que estão aqui disponíveis eu coloquei como os contrastes não iônicos. Tá? Estes 4 de baixo, eles são muito mais utilizados hoje, cada vez mais, principalmente pelo aumento dos procedimentos vasculares, mas como eu já falei, a gente está num movimento de buscar qualidade de imagem até com contrastes de menor concentração, proporcionando aí, com a redução do quilovolt, uma diferenciação de estruturas bem interessante. A gente já tem aí alguns estudos que mostram comparativos de contrastes 270 ou 300 com 350, né, onde se utilizou baixo quilovolt, por exemplo, de 80 kV, reconstrução interativa, e tivemos imagens muito equivalentes. Saindo agora da densidade ou concentração para a viscosidade, aqui é bem simples, aqui eu queria trazer para vocês algo que tem relação com a segurança do procedimento de injeção. Quando a gente usa injetora automática, a gente sabe que em algumas a gente tem disponível um gráfico de pressão que permite com que eu veja o nível de pressão durante a injeção. Isso tem relação direta com a força que a máquina faz para conseguir injetar o meio de contraste. É como a gente sentia na mão antes, né, injetando contraste manualmente. Né? Posso falar isso porque quando comecei a trabalhar na área, injetei muito contraste manualmente, até depois ter acesso à injetora. Aí, num primeiro momento, a gente ainda usava injetora para poucos procedimentos, até que ela virou uma realidade hoje para basicamente todos os procedimentos, exceto até quando a gente tem um certo risco de usá-la, né, porque tem uma veia mais frágil num paciente. Mas o que a gente precisa entender aqui? Que os contrastes para reduzir viscosidade, isso vale para todos, eles precisam estar aquecidos à temperatura corporal. Quanto maior a temperatura, menor seria a viscosidade? Sim, porém, temperatura acima da corporal, eu posso aquecer demais o contraste e causar lesão no endotélio do vaso, por diferença de temperatura. Então, eu não quero lesionar o vaso, não quero também que o paciente tenha lesão no endotélio do vaso, nem sinta um desconforto muito grande, então é a temperatura corporal. Tá? E menor temperatura que essa sempre vai provocar um aumento de viscosidade. Então aqui a gente vai ter, ó, a 20 graus Celsius e a 37. Percebam que 11 vira 5,8 milipás por segundo, né, que é a velocidade. E aqui 25 vira 11 quando eu aqueço a 37. Então o aquecimento faz uma diferença enorme no procedimento. Ele diminui também a sensação de calor e a incidência de náusea, reduz o desconforto no paciente, tá? Diminui a resistência no processo de injeção, como eu já falei. E aqui, uma questão muito importante, ele deve ser realizado a seco. A gente tinha, há anos atrás, as aquecedoras em banho-maria, mas isso hoje não é permitido pela vigilância, né? Então hoje todos têm que ser a seco, até porque a gente sabe que ambientes úmidos e quentes, né, tem aí a propensão de proliferação aí de micro-organismos.
Uma condição muito importante, né, de se falar é a farmacocinética, também o que acontece com os meios de contraste, né, durante o processo de movimentação deles no organismo. Então aqui eu queria deixar 3 pontos aqui de observação bem interessantes. Primeiro, em cerca de 2 a 5 minutos depois que eu administro, né, o contraste por injeção intravenosa, ocorre a difusão de 70% da dose injetada do plasma para o espaço intersticial, para os tecidos. Reparem que para quem faz tomografia já, por exemplo, no estudo de abdômen, nesse tempo de 2 minutos, a gente está naquela fase de equilíbrio, onde eu tenho ali um equilíbrio de contraste já no padrão, tanto cortical quanto medular do rim, já a excreção, onde eu já passei também por todas as fases hepáticas, né, a fase portal e depois aí a fase de equilíbrio. Então isso acontece numa janela de realização do exame, é onde a gente normalmente faz as aquisições para avaliação dos tumores de neoplasias. O equilíbrio completo vai acontecer aí em aproximadamente 2 horas, então esses 30% restantes vão demorar um pouco mais para acontecer, tá? E a função renal sendo normal, se ela estiver preservada, numa pessoa com uma condição renal sem nenhuma comorbidade associada a isso, a gente sabe que a meia-vida de um contraste, o que é essa meia-vida? É aqui importante, meia-vida biológica, né? O tempo que o paciente leva para administrar 50% da dose do contraste que ele recebeu é de mais ou menos 2 horas. Tá? Sendo que em 4 horas ele já vai ter eliminado 75% dessa dose, né? Em até 24 horas, 98% do contraste já foi eliminado, né? E aqui do lado eu coloquei só um esquema para mostrar essa representação do processo de farmacocinética que passa da injeção com absorção, distribuição por órgãos e tecidos, retorna para metabolismo e excreção, e aí excreção com eliminação aí 99% basicamente por filtração glomerular, ou seja, eliminado na urina do paciente, tá? E aí se a gente estava falando em eliminação, filtração glomerular, casualmente eu coloquei esse slide logo a seguir para a gente entender qual é a repercussão do meio de contraste para a função renal. E aí aqui a gente chama isso de nefropatia induzida por contraste, quando eu tenho alguma comorbidade posterior à injeção do contraste associada à função renal. Tá? A gente sabe também que todo contraste injetado, ele traz um certo grau de redução da taxa de filtração glomerular logo após o procedimento, né? A gente vai ver um gráfico sobre isso. Isso não é logo após minutos, é dias, tá? Que o paciente precisa de tempo para recuperar a sua reserva fisiológica do rim funcionar normalmente, tá? Isso tem a ver com efeitos osmóticos, essa diferença de osmolalidade tem uma relação muito direta com isso, então meios de contraste de alta osmolalidade, eles são mais nefrotóxicos, tá? E essa toxicidade aí, passando para outra ponta, essa toxicidade ela está diretamente ligada ao quanto ela causa de dano no sistema tubular, né? Da unidade funcional do rim, que é o néfron, né? A gente tem que revisitar lá atrás ali a anatomia, né, do sistema urinário. Essa toxicidade tubular, em alguns casos, ela chega a um nível de causar necrose tubular, né, e aí o paciente perder função parcial, e isso não se recuperar depois dessa janela de recuperação da reserva renal. Tá? E outro mecanismo, tá? Que o meio de contraste, eu falei alguns minutos atrás, ele também agride o endotélio do vaso, né? E isso faz com que vasos de pequeno calibre, tá? Tenham uma redução do fluxo de oxigênio para os tecidos. E se isto acontece em capilares, por exemplo, em vasos finos, que a gente sabe que estão muito localizados aí na cortical do rim, diminuindo o aporte de oxigênio para essa região cortical do rim, eu vou causar áreas de infarto, é como diminuir o aporte de oxigênio no cérebro e o paciente ter um AVC isquêmico, ou no miocárdio, o paciente ter um infarto agudo do miocárdio. Aqui, então, no rim, eu posso ter pequenas áreas de infarto renal, e isso
posteriormente ser uma zona de redução de função, certo? Então aqui entra assim, pensando lá naquele meu segundo slide que mostra o nosso público-alvo, né? Aqui está nosso grande foco hoje de segurança com meios de contraste é pensar em qualidade de função renal no paciente pós-procedimento. A gente sabe que hoje o nível de reações adversas agudas a meios de contraste, ele é muito pequeno, em média 3% com os não iônicos, mas na estatística isso, com boas práticas de trabalho, ele está inferior a 1%. Né? Então isso é muito pouco frequente. As graves são menos frequentes ainda, então assim, na média a gente vai ficar em 1%, mas as severas, as graves, elas são uma frequência muito menor, e os maiores danos do contraste hoje não estão a partir das reações adversas, e sim, principalmente da nefropatia induzida por contraste. Tá? Então aqui eu quis trazer um dado sobre isso, né? Que é como a gente entende um pouco a nefropatia induzida por contraste. Então, a gente entende que ela está estabelecida num paciente sempre que o rim não se recupera depois de um tempo normal que acontece nessa janela. Vamos colocar aqui, ó, nessa janelinha entre aproximadamente próximo do segundo, terceiro dia até entre o quinto, sexto dia, tá aqui, ó, de 3 a 5 dias após a exposição ao meio de contraste. Então, o que acontece é, injetamos contraste, existe um aumento abrupto, rápido e significativo da creatinina sérica do paciente, tá? Em aproximadamente 25%. Da basal dele, né, da que o paciente tinha antes do procedimento. Isso vai acontecer, né, porque o paciente, até que ele elimine todo o contraste, né, e a gente tire esse produto da filtração glomerular, que são estruturas muito pequenas, essa função renal vai ficar sobrecarregada, essa carga de osmolaridade maior vai fazer com que retarde essa recuperação de função, só que isso deve voltar nessa janela depois de 3 a 5 dias. Quando isso não acontece, a gente entende que esse paciente adquiriu uma nefropatia induzida pelo contraste. Então, basicamente é isso. Né? Para isso, tem que se acompanhar a função renal do paciente, saber qual era a basal, saber como se comportou após o procedimento e se recuperou. Na prática, isso não é simples. Hoje se discute também que somente a creatinina, e se discute não, isso na verdade já é algo estabelecido basicamente, né, que só a creatinina não é algo fidedigno, a gente precisa entender a taxa de filtração glomerular, se é um homem, se é uma mulher, uma série de coisas que a gente tem que avaliar, né, porque só um dado específico, a idade da pessoa, né, só um dado específico como o valor da creatinina não pode ser considerado como um ponto de corte ali para injetar ou não injetar contraste, para escolher o produto A ou B, tem que se avaliar toda uma condição geral para pensar nessa questão de uso de contraste. Bem ao final eu vou indicar algumas literaturas que estão bem atualizadas aí para vocês buscarem avançar um pouquinho o conhecimento nisso. E aí eu queria trazer agora aqui, quase chegando ao final da nossa discussão, né? Mas assim, aonde a gente tem uma relação direta da nefropatia, induzida até por outros mecanismos, com a necessidade, assim, premente do uso de contraste, e que faz com que os pacientes aí percam qualidade de vida, adquiram com maior facilidade lesão renal aguda, são os pacientes oncológicos. A lesão renal aguda associada ao uso de contraste nos pacientes oncológicos, ela é extremamente importante. A gente sabe que nos diagnósticos, tratamentos e acompanhamento de câncer, o uso de contraste ele é rotineiro. E eu estou falando de 2 agentes nefrotóxicos, basicamente, que são, por exemplo, os quimioterápicos, que são nefrotóxicos, e o meio de contraste utilizados concomitantemente, às vezes em período muito curto, muito junto um do outro. Tá? E aqui um estudo que mostra em aproximadamente 90 pacientes submetidos à tomografia com contraste, com uma taxa de filtração glomerular boa, né, maior ou igual a 50 ml por minuto, né, a gente às vezes considera aí como risco uma taxa menor que 40, 30, né? E aí, claro que isso estou falando aqui e varia muito de uma rotina de um serviço para o outro, né? Pacientes com um protocolo de hidratação estabelecido que receberam
2.000 até 3.000 ml de fluidos ou orais ou intravenosos, tá? E pacientes que foram submetidos à tomografia logo após o término da quimioterapia, ou seja, numa janela de 45 dias, 34 pacientes, numa janela de 45 dias após o término da quimioterapia, tá? E 56 pacientes numa janela maior ou igual a 45 dias. Por que nesses dois períodos? Nessa janela inicial de 45 dias foi um período muito próximo à químio, onde a reserva renal também não se recuperou. A gente diz que o rim ele vai sofrendo vários ataques, faz uma sessão de químio, começa a recuperar a função, ataque de novo, nova uma sessão de químio, está se recuperando, ataque novamente, no meio disso vem o contraste. Então, esses pacientes que receberam contraste numa janela menor, 35,3% tiveram algum nível de lesão renal aguda induzida por contraste, enquanto que tá? Os pacientes que fizeram o exame num período superior, igual ou superior a 45 dias, tá? Eles tiveram um índice menor, cerca de 10,7%, tá? De lesão renal aguda induzida por contraste. E aqui vejam o asterisco que está aqui em cima, ó, isso definido através de um aumento na creatinina sérica de aproximadamente 0,5 a partir do basal a mais ou menos 25%, que eu acabei de mostrar antes. Então, o critério utilizado aumentou isto, depois se manteve com esse padrão, então, tá, aqui a gente considerou como lesão renal aguda induzida por contraste. A gente sabe também aí que os pacientes que são neoplásicos e desenvolvem algum tipo de lesão renal aguda associada não a contraste, eles morrem, eles são 12% da população de pacientes neoplásicos, tá? 55% desses 12 começam a apresentar sintomas de nefropatia muito rapidamente, e esses pacientes eles morrem 5 vezes mais do que os pacientes que não desenvolvem uma nefropatia ao longo do tratamento. Eles também ficam aproximadamente o dobro do tempo internados e têm custos hospitalares também que chegam a ser o dobro, de custos hospitalares normais. Então, assim, aqui um estudo com mais de 3.500 pacientes do MD Anderson que mostra que assim, a lesão renal aguda é uma complicação frequente e relevante no câncer, e a gente pode piorar muito ela quando não maneja o contraste de forma adequada. E agora, chegando ao final da nossa aula aqui, eu queria associar com uma coisa bem atual e trazer aqui o tema da COVID. A gente sabe que a COVID traz com ela, além de o que se fala muito, das lesões de tórax, das tomografias de tórax sem contraste, as lesões de parenquimatosas visualizadas do tipo vidro fosco. A gente sabe que os pacientes também têm outros tipos de lesão e são submetidos a procedimentos com contraste. Tá? E agora aqui eu queria fazer a associação de algumas coisas. Aqui tem, por exemplo, uma angiotomografia para TEP. Então, eu queria começar aqui por baixo. Uma complicação da COVID são trombos de artérias e veias. Trombos podem causar, por exemplo, infarto renal, certo? Isso faz com que esses pacientes tenham complicações de função renal. E esses pacientes que, ao mesmo tempo, têm complicação de função renal, ou seja, tem uma função renal deprimida, que a gente acabou de falar, o risco que é para utilizar contraste, eles ainda têm complicações cardíacas com necessidade, às vezes, de fazer cateterismo e procedimentos de cardiointervenção, isquemia ou necrose de trato digestório baixo, como, por exemplo, uma trombose mesentérica, e aí precisar fazer uma angiotomografia, TEP, que é o mais comum, o tromboembolismo pulmonar, todos os procedimentos que precisam de contraste, e a gente precisa entender bem como manejar o contraste. Hoje, depois de quase 2 anos de pandemia, já existem alguns estudos aí associando as complicações de COVID, o uso de contraste, e saber como fazer a escolha correta de um produto que vá trazer um pouco mais de segurança renal e como fazer o manejo desses pacientes. Tá? Então, aqui eu queria só deixar um alerta do tamanho da importância da gente pensar contraste também nos pacientes COVID, certo? Dentro das mensagens finais aqui, eu acho que é uma dúvida que
é bastante comum, né? Eu acabei resolvendo colocar esse slide no finalzinho aqui da decisão de fechar a aula, mas é uma pergunta frequente o uso da metformina. Então eu coloquei aqui os dois guidelines mais conhecidos, que são a American College e a ESUR, tá? E eu queria mostrar que como é diferente a percepção de uma instituição para outra, né? De uma referência para outra. O Colégio Americano diz que pacientes diabéticos que usam esses antiglicêmicos tipo metformina, ó, em pacientes com função renal normal, taxa de filtração glomerular maior ou igual a 30 ml minuto, não existe a necessidade de suspender a metformina antes da administração intravenosa de meios de contraste. E também não existe a necessidade de avaliar o valor depois. Ou seja, não temos o que fazer, usamos contraste, não temos nenhuma preocupação. Tá? Agora, pacientes com alguma doença renal crônica conhecida ou taxa de filtração glomerular menor que 30, tá, que serão submetidos a estudos arteriais, que a gente injeta, e aí são os de cardiointervenção e vasculares e neuro também, intervenção que a gente injeta o contraste direto em artéria, puro, né, ele chega mais concentrado no rim, por exemplo, que podem resultar em embolia também em artérias, suspender a metformina por 48 horas após o procedimento e restituir somente após que a função renal ter sido reavaliada. Então, em condições acima de 30, não tem nenhum tipo de indicação de fazer ajuste no uso da medicação no paciente, nem acompanhar posterior ao uso do contraste. Quando for inferior a 30, suspender por 48 horas e acompanhar depois. Agora vejam o que a ESUR fala. Taxa de filtração glomerular maior que 30 e sem evidência de insuficiência renal aguda, intravenosa ou intraarterial, segunda passagem, pode continuar a terapêutica normal com metformina. Então, eles não mexem em nada, exatamente igual ao primeiro do American College. Agora, pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ou insuficiência renal aguda conhecida, recebendo contraste tanto venoso, tomografia, quanto arterial, eles devem interromper a terapêutica com metformina 48 horas antes da administração do contraste, tá? A CR não interrompia antes, avaliar a função renal dentro de 48 horas após e reintroduzir a metformina se a função renal não se modificou significativamente. Então, interrompe antes, injeta contraste, reavalia 48 horas depois e reintroduz se a função renal não se prejudicou. Se prejudicou, tem que avaliar porque esses antiglicêmicos também são nefrotóxicos. Então, aqui, mais uma atualização. Essa aqui é do American College 2020, mas em abril de 21, agora o manual da CR foi atualizado. Tá? E esse capítulo não alterou o texto, então, quando ele altera o manual, alguns capítulos têm atualização, outros não. Esse aqui se manteve com a orientação igual. Uso de contraste em lactentes também é uma dúvida comum, né, na literatura. Então, aqui para a gente entender que menos de 1% da dose intravenosa é administrada, é excretada através do leite materno, apenas 1% da dose é ingerida pelo lactente, o que faz com que somente 0,01% do contraste administrado pela mãe chegue ao bebê, tá? E aqui, através da bula de um medicamento, a quantidade de Wexol no leite materno excretada em 24 horas após a injeção foi de 0,5% do peso ajustado à dose. A quantidade de Wexol ingerida pelo bebê nas primeiras 24 horas após a injeção corresponde a apenas 0,2% da dose pediátrica recomendada para uma injeção, para uma administração de contraste conforme bula. Tudo isso aqui para dizer que hoje não existe uma orientação, isso varia, claro, de novo de serviço para serviço, não existe uma orientação de interromper ou de modificar a rotina de amamentação da mãe quando se utiliza contraste, certo? Aqui estão as referências da nossa conversa de hoje, né? Desculpa, conversa, é só eu apresentando para vocês a nossa aula de hoje, tá? E eu queria deixar aqui uma referência para os 3 guidelines interessantes de consulta e coloquei no meio deles, né, o manual de meios de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia, tem uma versão online, busquem lá meios de contraste, SPR, vocês vão encontrar, foi desenvolvido aí pela indústria no geral, com colaboração da área médica, dos principais fabricantes de contraste e o grupo de estudos de meios de contraste da Sociedade Paulista, tá? E tem um compilado de vários estudos e
do que diz o ACR e do que fala a ESUR. Tá? Então, aqui é uma fonte de consulta fantástica em português, com conteúdo didático, acessível, né? Assim, fácil para todos poderem ler. Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Meu muito obrigado pela atenção de todos. Queria de novo agradecer muito aqui ao convite da comissão organizadora, aí na pessoa da Isabel, que me procurou, a gente conversou, eu fiquei muito feliz aí de poder participar do evento, né? Espero ter podido levar um pouco da mensagem aí do manejo dos meios de contraste e tomografia computadorizada, despertando um pouquinho a atenção, principalmente no que diz respeito à segurança. Uma boa continuidade de evento para todos e muito obrigado pela atenção.